Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais falando um pouco sobre a morte do meu tio. E também uma outra coisa, um vídeo que que eu achei engraçado, né, essa semana. Que foi um vídeo de uma mulher, cara. Ela chegando e falando assim, não, mas é porque o homem, ele só usa a mulher como escape de sexo e ele não consegue ter nenhum tipo de afeto pela... De novo aquele papinho, aquele mesmo papo, né? Afeto pelas mulheres e tudo mais. Nós somos usadas como escape sexual e o homem ele só consegue ter simplesmente alguma relação afetiva com outro homem. Né? Aquele mesmo papo de ligar o. Não é meio que, como eu posso dizer, uma visão de afeto à mulher, mas sim uma inveja da relação masculina, né? Da relação masculina que geralmente os homens têm entre si. E é uma coisa boba, cara, porque é, o homem, por exemplo, tem um vídeo uma vez que eu vi que eu ri pra cacete, era um cara de BMW, não sei se vocês já viram esse vídeo, um cara com a BMW lá, aí ele encontra outros caras no meio da pista, na rua, com o BMW também, com a quase que acho que não sei se era a mesma que a dele, aí eles vão se encontrando, eles vão se buzinando um pro outro, falando, caralho, tem o mesmo carro que eu, aí começa aquela resenha, aí encontra um, encontra outro, aí os caras que nem se conheciam foram pra dentro de um bar, né, ou não sei se era um bar ou alguma coisa do tipo, um local para beber, os carros parados lá e conversando, resenhando, os caras que nunca se viram na vida. Então o homem ele tem muito dessa coisa, dessa ligação meio que parece boba, mas para nós tem um preço muito alto, tem uma coisa muito boa quando você vê pessoas parecidas, digamos assim, ou com o mesmo gosto, né? Então tem muito desse tipo de coisa. E isso não entra muito na cabeça da mulher, até porque tudo é meio que dado para ela. O homem ele vai meio que se moldando para ela e essas relações sociais são meio sem nenhum tipo de contramão para o homem em muitos dos casos. E aí eu tava fazendo uma outra reflexão até do que eu tava conversando, né, com os familiares. Por quê? Eu recebi a notícia que um tio meu faleceu, né? E faleceu de uma forma tenebrosa. Ele primeiro eu já tava acometido com algumas coisas, acho que se não me engano tá com aquele combo bochileiro médio, né? Que é hipertensão e diabetes, né? Tendo logo os dois, que ele é um cara que não cuidava absolutamente nada da saúde e ele já pegou esse combinho da velhice que o brasileiro médio sempre tem, né, cara? Pô, cara, diabetes e hipertensão é uma coisa muito absurda, cara. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre comorbidade de diabetes na época da faculdade ainda. Meu Deus do céu, cara. Eu fui ver as estatísticas na época, eu olhei assim e falei, cara, é coisa que você se resolve, era só testando, percebendo algumas mudanças no seu corpo, até o cheiro da sua urina, você já consegue perceber que você já tá com algum tipo de comorbidade e tudo mais. E coisas bobas e as pessoas só iam perceber isso no estágio final, né? Então, quando tá perdendo diabetes, quando tá perdendo um dedo, desmaios por conta da pressão, ou o aumento da pressão, e coisa do tipo. E aí, quando eu fui ver essa pesquisa na época, quando eu tava fazendo esse levantamento, a maioria esmagadora era por homens, né? Porque o homem ele só vai ao hospital, ele só vai cuidar da saúde quando ele tá à beira de um colapso ou até mesmo de falecer, né? E esse meu tio era um dos mais vagabundos que tem na face da terra, cara. E sabe o que é engraçado? É que tanto o meu primo quanto a esposa dele sempre passaram a mão na cabeça de tudo que ele fez, né? E aí depois, quando ele morre, aí sim eles começam a questionar muito das ações do meu tio. Isso que eu acho bem curioso, uma coisa bem curiosa, né? Como a família de vagabundo, ela tende a passar a mão na cabeça do vagabundo, né? E se ele fosse um cara correto, que ele fez uma merda aqui e ali, ele seria pulverizado de todas as formas possíveis. Mas como ele já era um vagabundo na essência, as pessoas meio que aceitam aquilo. Isso que eu nunca vou entender, cara. Se uma pessoa boa faz uma merda, ela é crucificada a vida toda. Mas se é uma pessoa que ela é ruim a vida toda,
ela segue esse caminho, continua seguindo esse caminho, as pessoas meio que aceitam isso. Eu nunca vou conseguir entender esse tipo de pensamento brasileiro, né? E a gente falando, né? Eu particularmente eu odiava esse tio, porque a mentalidade de escassez dele era muito grande. Pra vocês terem noção, uma vez teve uma questão em Petrópolis. Eu acho que ele morava em Petrópolis ou em Teresópolis nessa época, eu não vou lembrar. Mas teve um caso de enchente em Petrópolis muito grande. Não foi esse último que teve, não, que caiu uma favela e tudo mais, que acho que foi em 2000 e... Eu não sei se foi em 2021, se foi em 2023 ou 22. Eu lembro que teve um mais recente, mas não foi isso. Foi um anterior, que eu acho que não ficou muito em voga na mídia, não. Aí um dia eu tava chegando, eu tava descansando pra ir pro trabalho. Aí minha mãe chega, pô, tá teu tio e tua tia na porta aqui de casa. Porque eles basicamente perderam a casa, tudo mais, na enchente. Eles vão ficar aqui. Aí porque é foda, né? A gente tem aquela coisa meio que patológica de quando olha pra uma mulher assim, em estado de decadência, a gente fica com pena. Aí eu vi minha tia assim, porra, magrinha, cansada, porra, sem lugar pra morar, meio desesperada. Aí tu olha e fala, ok. Mas só que nesse mesmo momento onde ela tava desenrolando pra ficar na nossa casa, ela também... O marido dela tava no bar, no bar da esquina, assim, perto da minha casa, tomando cerveja, tá ligado? Então, daí você já vê. Aí, desenrola daqui, desenrola dali, minha mãe me pergunta, tu acha? Eu falei, porra, deixa, né? Fazer o quê? Deixa. Não tem pra onde eles irem. Deixa aí 2 semanas até eles se organizarem e tudo mais. Aí foi passando os dias, o cara é aquela coisa, dorme, não faz porra nenhuma, não tenta resolver a situação, procurar um lugar pra alugar, coisa do tipo. A minha tia também é babá de vagabundo, né? E também não faz absolutamente nada, e o tempo foi passando. Só que uma semana, tipo assim, uns dias ali você leva na boa, uma semana você começa a ficar irritado, 2 semanas você começa a ficar puto. Aí foi passando as semanas, eu tava voltando do trabalho num dia, eu falei, cara, eu vou falar com a minha mãe pra resolver isso aí, né? Aí quando eu chego em casa já não tem mais ninguém lá. Aí eu falei, foram embora? Minha mãe com cara de bunda, foram embora. Estranho. Estranho. Aí eu falei, porra, será que eu pergunto ao meu pai? Aí eu parei, pensei e falei, já foi resolvido, tudo bem. Aí depois eu fui saber que enquanto eles estavam lá e não tinha ninguém em casa, eles ficavam procurando algum lugar que tivesse dinheiro pra tentar pegar, né? Aí roubaram, acho que berreca, cara, 200 conto. Roubaram 200 conto. Aí, e o pior de tudo que eu tinha em casa, guardado, um dinheiro de segurança, papo de 10 mil reais. Agora imagina a merda, aí tu vê, imagina a merda, cara, se esse cara mete a mão nesses 10 conto, gasta esse dinheiro, ou pega esse dinheiro e some, a merda que você dá pra família. Aí eu ia ter que ir atrás desse cara, aí eu ia ter que dar uma coça nesse cara, aí ia entrar meu primo junto, ia entrar minha tia, ia dar uma merda do caralho. Mas ainda bem que isso não aconteceu, né? Graças a Deus isso não aconteceu. E depois disso a gente acabou meio que não tendo mais... Eu particularmente cortei o contato total com a família deles, né? Não, o meu primo não tanto, porque o meu primo ainda conversava de vez em quando, porque ele não tem nem muito a ver com isso, né? A primeira questão que ele fez quando ele ficou mais velho foi sair de casa e construir a família dele, né? Então ele não tinha tanto contato. Pra você ver, o contato dele era tão pouco que teve até um questionamento que eu fiz a minha mãe. Eu falei, cara, é engraçado, né? Porque no caso essa tia era irmã da minha mãe. Aí eu falei, eu acho engraçado, né? Porque a primeira opção que eles tiveram pra poder ir pra um lugar pra ficar, e a gente não percebeu na época, a gente não maldou, foi a nossa casa e não a casa do próprio filho. Porque a própria mulher do meu primo olhava pra eles como merda, tipo assim, como pessoas que só trazem dor de cabeça e coisas ruins pra dentro de casa.
Então eles nem questionaram se deveriam ir para casa do próprio filho e vieram para casa da irmã, no caso, né? Aí o tempo foi passando, e minha mãe foi me relatando de vez em quando algumas coisas que aconteciam. Eles estão se envolvendo com a agiotagem, estão se envolvendo com isso, estão se envolvendo com aquilo, e só fazendo merda, e merda, e merda, e merda. Aí o marido da... Minha mãe falando, né? O marido da minha irmã tá sendo procurado por conta de dever de ir a agiota. E esses agiotas são milicianos. E tipo assim, só fazendo merda, cara. Só fazendo merda. É impressionante. Ele foi fazendo merda até o momento que ele teve demência, né? Que ele começou a ter um estágio muito rápido de demência. E que hoje não, né? Mas culminou nesses últimos tempos a ele vir a falecer. E aí eu conversei isso com meus pais e simplesmente parei de conversar. Acabou o assunto, paramos de conversar sobre isso. Eu fiquei pensando depois. Falei, cara, eu passei, sei lá, 2 horas e pouco conversando sobre essa situação, né? Contando as histórias e tudo que estava acontecendo com ele. Em nenhum momento a gente questionou a mulher dele, né? Em nenhum momento a gente questionou a mulher dele. Era sempre a coitada. Porque ela sabia que ele era um vagabundo desde o princípio. Porque como ele conheceu ela? Na época, tinha aquela tríade dos cariocas, que era, o cara falava o quê? Ou eu sou bombeiro, ou eu sou policial, ou eu sou militar. E esse tio usou desse argumento. Não, quando ele conheceu minha tia, né? Não, porque eu sou militar, que não sei o que. Aí comendo. E, cara, ele ficou enganando. Né? Cara, outros tempos, né? Uma coisa eu tenho que dizer, ele era bom de lábia. Que você enganar a mulher 2 anos que você era militar. E a mulher a morder aquilo aí. Claro que a mulher também, ela, no fundo, ela sabe que é mentira. Ela vai percebendo que é mentira. Mas o cara conseguir levando no argumento, o cara era bom. Isso aí, tem que reconhecer que o cara era bom nisso. Ele era bom de papo, era bom de desenrolo. E ele foi levando ela meio que assim durante muito tempo. Depois ela descobriu, obviamente, que ele não era militar e coisa do tipo. Mas já tava ali, já deu pro cara, já tá com o cara. E continuou a vida com ele, né? Mas ela sempre soube das vagabundagens dele. Uma coisa que eu acho interessante é que se você chegar pra mulher e você falar que você é como eu posso dizer? Você é um cara do repositor do atacadão da vida, no atacadista da vida, pô, você é visto como merda. Mas se você dizer que você é um vagabundo desenrolado, você só mentir e falar, não, que eu sou desenrolado, eu faço isso, faço aquilo, ou você mentir, a mulher aceita, então ela prefere uma mentira do que uma verdade, sabe qual é? Mesmo que os dois estejam na mesma condição, ela prefere mentir, ela prefere ficar ali pensando, imaginando que aquela mentira um dia vai se tornar realidade. E aí, para esses homens existe empatia, ele vai melhorar, ele vai mudar. Vocês nunca ouviram falar daquele cara, daquela mulher que pegou um... É sempre assim, mulher de igreja, sempre isso, né, cara? Ela tá na igreja, tem vários betinhas aí na igreja. Mas ela vai na pista, pega um vagabundo da pista e fala que vai regenerar ele em Cristo, tá ligado? Então tem sempre esse tipo de coisa. E ela sempre soube, então ela sabia que tinha roubado esse dinheiro lá de casa, ela sabia das coisas que ele fazia, mas ela nunca deu o kit da relação. Ela sempre ficou ali por... Aí eu nunca vou saber o que passa na cabeça dela, né, cara? Mas é aquela coisa, os vagabundos eles tendem a ter meio que uma simbiose, né? Uma coisa simbiótica. Mas, no fundo, eu acho que eu sei o que é, mas eu não posso relatar o que é aqui porque vai beirar um pouco de criminalidade. Pronto, esse vídeo também vai ficar muito longo, eu não vou correr a história da minha tia também não. Mas enfim. Eu fui pensando depois de conversar com meus pais sobre isso, falei, cara, a gente não parou em nenhum momento e pensou nessa situação, né? Pensou nessa situação tenebrosa. E você vê que não existe muita empatia com o homem. Até num caso que aconteceu com meu pai. Aí com meu pai, cara, usou meu pai com esse caso, cara. É papo dele cogitar sair na porrada comigo. É papo de homem, tá ligado? Sai na porrada, 5 minutos de porrada. Ele olha assim pra minha cara, cara. Ele cogita me moer na porrada. Ele não vai aguentar. Tá velho, tá cansado. Mas ele não vai aguentar. Mas que ele pensa, que ele cogita, ele cogita. Teve uma vez que eu tava... Isso ele nunca me contou. Isso quem me contou foi minha mãe. Pra vocês terem noção.
Minha mãe conta até isso rindo hoje em dia. Eu falo, caralho, tu também é uma víbora, cara. Como é que conta isso rindo, cara? Foi um momento de maior, maior fracasso da vida do meu pai. E tu ri disso, ela, já aconteceu, já passou. Mas na época, o meu pai, ele tava tentando comprar um terreno e fazer uma casa, né? Aí ele procurou um terreno aqui, procurou um terreno ali, e terreno no Rio de Janeiro, num local bem localizado, era um pouco complicado. Aí ele tava esperando um cara que falou, o cara falou pra ele a seguinte coisa: olha só, eu vou vender esse terreno pra você, mas como eu posso dizer? Eu não vou vender agora. Eu vou vender daqui a algum tempo que eu vou voltar pra minha terra. Se eu não me engano, o cara era baiano. E o cara. Aí meu pai olhou e falou assim: beleza, então vou aguardar. Meu pai pensou, falou, cara, eu vou ter que alugar em algum lugar. Meu pai alugou. Meu pai foi pra. Graças a Deus eu não nasci na Baixada Fluminense, cara. Graças a Deus, cara. Meu pai pegou um local pra alugar em Nova Iguaçu. Só que era meio perto de uma favela, né? Não sei se. Eu não lembro o nome da favela agora. Mas era bem perto da favela. E era um lugar meio tenebroso. Aí, cara, meu pai falou, vamos segurar aqui alguns meses, que o fulano lá vai vender, e ali é um lugar bom pra fazer a casa. Tá com o dinheiro aqui, tudo certo, vou fazer, já tem pessoas pra me ajudar. Eu vou fazer a casa, só vamos segurar aqui alguns meses, até a gente resolver esse entrave. Minha mãe não quero morar na Baixada, não quero morar perto de favela e tudo mais. Aí meu pai, não, vamos segurar. Aí teve um dia, o pai tava voltando do trabalho. Aí ele voltou do trabalho à noite. Aí de repente para um maluco pra abordar ele, pra roubar ele, pra assaltar ele. E deu sorte que naquela época os caras assaltavam na mão e tudo mais, ganhava na quantidade, né? Aí meu pai quis dar de brabo, né? Ah, eu sou brabo. Não, eu sou Epifania Pai. Vai roncar pra mim, vai entrar na porrada. E aí tinha essa porra de ser meio violento, né? Quando era mais novo. Ele foi tampar com os caras na porrada. Só na porrada com uma porrada. Não sei se eram uns 4 ou 5 caras. Tampou com os 5 na porrada. Meu irmão, aí aquela coisa, né? Tu pode ser bom de porrada, mas 5 cabeças, irmão, tu não tanca, cara. Tu não tanca, não tem quem tanque. A não ser se o cara for muito bom. Aí tampou com os caras na porrada. Os caras encheram ele de porrada, cara. Rolaram na lama ainda. Caralho, todo sujo, cara. Todo fudido, roubado. Tomou porrada, tomou apavoro na pista, foi roubado, perdeu o salário todinho, tava com o salário na mão, né? Perdeu o salário todinho, perdeu tudo. Tava lá sujo, no chão. Só que isso não era muito longe de casa, como posso dizer? Era como se fosse uma quadra assim da casa, uma coisa do tipo assim, onde eles estavam morando. Aí a vizinha viu meu pai no chão, todo sujo, cheio de lama, sentado assim chorando, tá ligado? E a vizinha falou, teu marido tá lá na lama lá, chorando, parece que foi roubado. Aí minha mãe, caralho, que pica. Minha mãe foi lá, foi ver. Aí foi lá buscar ele e tudo mais. Falou, não, vamos resolver isso aí, que não sei. Porra, perdi o salário todo. Porra, tomei porrada, todo sujo. Aí, ficaram fodidos, né? Perderam dinheiro. Meu pai tava com salário, tinha conta pra pagar. E aí um padrinho nosso, um advogado pica, morreu já. Advogado pica que foi padrinho do casamento, falou, não, tranquilo, eu banco aí pra vocês aí a situação do aluguel, dívida, qualquer coisa que você estiver precisando. O cara deu uma moralzinha, ele não precisou, meu pai tinha um dinheiro em reserva, mas deu uma zoada nele. E quando minha mãe tava falando esse caso, ela falou na perspectiva mais dela, não, porque quando ela tava falando isso pra mim, esse caso pra mim do meu pai, ela era muito na perspectiva, eu me senti muito vulnerável, isso poderia ter acontecido comigo, isso e aquilo. Não foi uma perspectiva de ver meu pai fudido na sarjeta, pegado na porrada, sem dinheiro, na lama, sujo, chorando igual uma criança. Ela não ficou, tipo assim, com pena dele. Claro que ela deve ter ficado em algum nível, mas, tipo assim, ela ficou com pena porque ela estava olhando como se fosse uma questão de proteção dela em estado de fragilidade. E ela relata nessa visualização, tipo assim, quando ela falou assim, eu quero ir embora daqui, eu não quero mais ficar aqui, Baixada Fluminense é tenebroso, e vamos sair daqui. Mas era muito na perspectiva dela, não na perspectiva do que meu pai
tinha sofrido. Então, a empatia com o homem, ela só funciona a partir do momento que o homem tem algum valor ou que o homem pode dar algum tipo de benefício para a mulher. Tanto é que, quando você vê os casos, você pode perceber, a grande maioria das mulheres que reclamam de imposto, coisa do tipo, ou reclamam dessas coisas, é porque ela tem ou um pai, ou um filho, ou alguém que dá alguma condição, ou que pode proporcionar alguma coisa para ela, tendo dinheiro roubado por via imposto ou algum tipo de outra coisa. Então, é sempre como se o homem ele fosse um intermediário para ela acessar alguma coisa. A partir do momento que o Estado mete a mão naquele dinheiro daquele homem, naquela provisão daquele homem, aquele homem, ela vê o Estado, ela vê, sei lá, os oligopólios da sociedade, as oligarquias da sociedade, como uma coisa ruim e passa a ter o ódio daquilo porque está tomando algo que ela está parasitando. Então é esse sempre o pensamento da mulher para o homem dentro da sociedade. Aí daí você vê como é a situação. Olha o que eu vou falar para você. Ouvinte, aí o meu avô escutou isso. Meu avô escutou, caralho, meu filho tomou uma coça, aconteceu isso e aquilo, ele parou, pensou e falou, caralho, deu mole na cabeça do meu avô. Meu avô era um cara... Meu avô ele tinha duas facetas. Ele era muito bom com mulheres. Ele tratava a mulher muito bem, ele era muito cortês com a mulher e tudo mais. E ele era posturado, mas com o homem ele tratava igual a merda. É como se fosse lixo, cara. Quando eu vejo meu pai falando do meu avô, cara, eu vejo meu pai. Por isso que eu amo muito meu pai. Mas muito meu pai. Porque o meu pai não me vê como ferramenta. Ele nunca me viu como ferramenta. Nunca, cara, em nenhum momento da vida dele, ele me viu como ferramenta. Ele me viu como um filho, cara. E isso é uma coisa que não tem como explicar pra vocês. É algo que só vivendo essa porra você vai conseguir entender. Ele te vê como parte dele, te vê como uma parte dele que ele protege mais do que é ele. É uma coisa extremamente bizarra. Isso é uma coisa que meu pai teve porque ele viu uma referência merda do pai dele. Que vê ele como mais um braço pra trabalhar, coisa do tipo. Aquela mentalidade meio doentia de português, né? E aí o meu avô escutou isso e falou, caralho, deu mole, pensando assim. Isso minha mãe falando, tá? Aí minha mãe foi um dia visitar meu avô e contou essa situação. Meu avô parou, meu avô gostava muito da minha mãe. Aí falou, pô, vocês estão... Aí quando minha mãe contou esse caso, meio triste, aí meu avô falou, não, você não pode passar por uma situação dessa, eu vou arrumar um lugar pra vocês comprarem um terreno bom. Aí meu avô tinha contado um cara e falou com o cara, não, eu vendo terreno, se é o teu filho, eu vendo terreno. Aí foi resolver o problema do terreno. Ou seja, meu avô poderia ter resolvido isso há muito tempo com a indicação de um terreno de um lugar bom pra fazer uma casa. Ele cagou pra isso, cagou pro filho dele. E ele sabia que meu pai tava procurando esse terreno. Ele só foi pensar nisso depois que ele viu a situação do meu pai se fudendo, mas não pelo meu pai, e sim pela minha mãe meio chorosa falando sobre esse caso. Aí sim, ele se moveu e deu uma ajudada. Para vocês terem noção de como, até mesmo dentro da sociedade, o próprio homem, e eu estou dando meu caso referente ao meu tio, a gente vê sempre a questão da mulher, né? Tem aquela coisa meio patológica de você olhar pra mulher como se fosse uma coitada e tirar o homem como se fosse merda e que ele tem que passar pelos mesmos ritos de passagem que nós passamos. Eu concordo até em certa parte. Eu acredito que os homens eles devem passar por um rito de passagem até um certo nível para ele pegar casca, para ele se tornar um cara que ele vai ter um conhecimento, ele vai conseguir se desenvolver. Mas você não pode deixar o cara na fossa e achar que ele tem que se levantar sem nenhum tipo de ajuda, entendeu? Porque se meu pai pensasse, eu tava fudido, cara. Se o pai tivesse esse mesmo tipo de pensamento, eu tava fudido. Hoje eu seria só mais um débil mental no Rio de Janeiro. Então eu devo muito isso a ele. Eu devo muito isso à minha família. Senão eu seria mais um doente mental no Rio de Janeiro. Mas você vê que esse comportamento de passar a mão na cabeça da mulher, achar que a mulher é uma coitada e o homem é um vagabundo porque ele não conseguiu proporcionar a mesma coisa que você, é uma característica muito comum do homem, né? Isso aí, infelizmente, não vai mudar. E agora, contando o caso meu, cara, entre 2017 até 2019 ali, o começo de 2019, acho que foi o momento mais piranha que eu tive na minha vida, cara. Que eu sempre fui o Miqueinha, o homem bom. Ai,
Eu sou homem bom, homem justo. Ai, homem honrado. Ai, eu sou honrado, eu sou diferente deles. Ai, eu sou homem certo. Ai, eu sou o homem que toda mulher deseja. Quando eu era novo era assim, né? Era o Mequeinha. Já fui beta, cara, igual vocês. Igual vocês que ainda são e tudo mais, ou já foram. Todo mundo já foi, cara. Se tiver ouvinte, se tiver gerador de conteúdo falar que não foi, é mentira, hein? Nem todo mundo já foi betinha. Ninguém nasceu Red Pill, não. Isso aí não existe. Mas ali entre 2017 a 2019, eu tava no modo muito piranha, muito vagabunda, né? Tava no modo vagabunda. Então eu tava comendo as mulheres, mas aí e nada de mulheres gostosas. Só mulher 6, 5, que tivesse passando na minha frente e desse pra comer a peru. E tava indo. Só que para essa característica, é como eu falo, eu tenho meu modo de pensar. Eu sempre vou parear nas mulheres que eu vejo que elas são meio que oposto de mim para eu não me apegar, né? Porque tem que ter um mínimo de discernimento para você não se apegar e se acomodar com aquela buceta. Então, eu procurava a mulher que tem a característica muito comum no Rio de Janeiro, que é a mulher complexada. O que é a mulher complexada? É a mulher que ela terminou com o namorado e ela não aceita porque o namorado largou. É a mulher que tem problema com família. Então eu procurava essas mulheres a curto prazo, porque você come elas 2, 3 vezes e larga. E meio que elas são meio que leite, como se fosse leite. Elas estragam muito rápido, sabe qual é? Então você consegue se desvencilhar e não ficar acomodado e fazer um pasto sexual ou ficar comendo aquela mulher fixa. Então eu tinha essa coisa na minha cabeça. E até por características, as mulheres em nenhum tipo de momento elas poderiam servir para me apegar ou entrar no relacionamento, coisa do tipo. Eu tava bem desperto na época, mas eu tinha esse cuidado porque quando eu tava moldando assim um estilo de vida, eu peguei muito essa referência. Eu não sei quem foi que falou, cara. Eu lembro que eu falava muito isso na época do Fórum do Búfalo, né? Na época da minha eterna real, falava, você não come mulher mais 3 vezes e tudo mais. E eu fui pegando muita referência desses caras pra poder não cair no golpe de xereca, né? Não cair tomar um chá de buceta de leve. Só que uma coisa que esses caras não falam é que beleza, você realmente não vai se apegar, mas o papo com a mulher, cara, era uma coisa bestial, cara. Eu lembro que tinha uma mulher que ela era manicure e ela ficava falando as fofocas do salão, cara. Eu ficava olhando, ouvinte. Pós-sexo, tu morgado na cama lá, deitado. Aí, sabe que só quer relaxar? Fala merda ali, que a mulher ali fala merda. Mas a mulher falando papo de manicure e sem parar, mano, sem parar. Vocês acham que eu falo muito, né? Porra, faz vídeo de 1 hora, a mulher fica 2 horas falando só fofoca de manicure. Ai, porque no salão tal acontece. Aí facção de salão. Eu não sabia que isso existia, cara. Então, é tipo assim, os salões de manicure, pedicure, são salões faccionados. Eu não sabia dessa porra. Então, tipo assim, se tu ir num outro salão, tu fica mal falada, vagabundo te explana. Existe, tipo um Epstein da vida, tá ligado? Ah, tu veio no meu salão, então. Você ir no salão da fulana, a gente vai jogar todos os teus podres na pista, hein? Então tu só vem no meu salão. Caralho, fui descobrir isso, cara. Existe uma lista do Epstein de salão de pedicure e manicure, cabeleireira, esse tipo de coisa. Eu falei, que porra de sociedade é essa que essas mulheres vivem, cara? Eu vou no salão, cara, pra cortar o cabelo, a gente tá falando merda, os caras resenham e tudo mais. E se eu cortar o cabelo com o outro, foda-se. Às vezes o cara nem liga, o cara nem sabe da minha existência. Da mulher não, existe uma facção essa porra, cara. A facção. E a mulher falando esses papos, eu falei, cara, eu não aguento isso aqui não, cara. Eu olhava pra janela assim, sabe quando tu tá no hotel, tu olha pra janela assim e fala, cara, se eu pular daqui eu morro. Aí tu começa a mulher falando pipi, e tu pensando, cara, se eu pular daqui eu só quebro as pernas, cara. Tu tem que pular de cabeça, né? Ah, porra, se eu pular de cabeça aqui desse hotel e, porra, eu ficar em estado vegetativo e não morrer, como é que vai ser? Aí tu começa a pensar na vida em estado vegetativo, porque tu pulou da janela de um hotel porque a mulher tava falando merda de facção de manicure, tá ligado? Então, cara, tu olha e tu fala, não vale a pena. Aí eu fui começando a frear isso, porque o sexo não tava compensando com a interação. Porque não dá também pra tu chegar
e tipo assim, tu gozou na mulher e botar ela num táxi, no Uber e mandar ela meter o pé. Tu perde ali, tu tem que dar aquele momento dela falar merda, porque a mulher quer falar merda com você, cara. Não adianta, é uma coisa bestial. Ou senão é uma mulher que fica tentando te levar, te seduzir. A mulher careca tem muito isso. Tentando te botar no cabelo dela de graça. Tipo, ela não quer nada com você, mas ela fica... Ai, porque eu te amo. Ai, porque tu foi o melhor sexo. Ai, porque... Tu sabe que é mentira, cara. Tu sabe que ela já deu a buceta pro maluco com a perna de 3, tá ligado? Tu sabe que tu não é o melhor, que tu não foi o primeiro. Mas tem cara que abraça isso e acredita nisso, né? Eu não sou bobo. Eu sei das minhas valências, né? E, obviamente, eu não vou conseguir competir com, sei lá, vagabundo com Tadala, chipando Tadala como se fosse bala da vida. Não tem como você disputar, tu sabe que é mentira. Sabe que é mentira. E aí, cara, eu fui começando aí o cérebro começa a querer podar. Ele fala, não, vamos procurar uma coisa melhor. Aí encontrei aí pra vocês terem noção, tô enrolando muito, mas encontrei uma pardinha, a qual eu fiquei saindo, eu fui quebrando aquela métrica de ficar 4, no máximo 5 vezes eu fui quebrando aquela métrica. Porque ela é uma pessoa boa de conversar, não era tão chata e tudo mais. Só que eu sempre ia com ela em algum restaurante vegano, porque ela era vegana, né? Tava numa época ali, principalmente naquela época, alguns anos atrás, de tá muito forte o veganismo. Não sei como tá hoje, né? Não sei como tá hoje. Mas tava muito forte, a mulher era vegana. Porque na minha cabeça só existia o vegetariano, né? Aí ela não é que ela me apresentou, mas foi a primeira vez que eu comecei a interagir com uma pessoa que era vegana, que é diferente de vegetariano. E eu pensava o seguinte, cara, ela é vegana. A gente vai sair pra comer alguma coisa, então eu vou comer uma coisa fora aqui, né, enquanto eu tô indo. Aí eu ia comprar um churrasco, comer um churrascozinho. Aí pegava e ia encontrar com ela no restaurante vegano. Eu nunca comia, eu sempre bebia alguma coisa ali, pegava uma sobremesinha no máximo em alguns casos. E foi passando 1, 2, 3, acho que numa quarta ou quinta vez, ela perguntou, caralho, cara, a gente vem sempre pra esse restaurante aqui, mas você nunca come nada? Eu falei, não sou vegano, eu não gosto de comida vegana, não sou sei lá, um cavalo pra ficar comendo mato. Aí ela riu assim, e foi uma das poucas mulheres que quando eu falo assim, zoando alguma coisa, geralmente eu falo sério, né? E as pessoas levam pro coração, acho que eu tô falando sério. Mas geralmente eu tô falando zoando, cara. Eu sou muito irônico, né? E ela percebeu que eu tava na gastação. Eu não tava falando sério, que eu achava que você comer comida vegana, você era um animal. Mas, no fundo, eu acho um pouco, mas não era essa a intenção. E ela conseguiu entender que eu tava de sacanagem. Ela rindo assim, ela falou, não, você tem que pensar, não sei o que, a gente tá no restaurante, tem que comer também, me sinto mal, você não comer. Eu falei, não, beleza. Mas eu tô fazendo isso aqui pra te agradar, cara. Não tô fazendo isso aqui pra nobreza, coisa assim. Não, pra você querer comer alguma coisa, eu já comi. Come alguma coisa aí, fica de boa. Não se importa muito com isso, não. Só que quando eu falei isso, soou como se fosse uma ação nobre minha fazendo isso. Não, eu vou te levar pro restaurante aqui, que não sei o que eu não vou comer nada, porque eu vou me colocar numa situação de... Como eu posso dizer? Uma situação ruim por você. Mas não era isso. Mas não era isso que eu queria dizer. Mas ela entendeu isso. Aí ela deu uma questionada, né? Aí eu falei, tá bom, vou te colocar na minha situação agora. Aí eu sabia que ela não ia comer. Por isso que eu levei nesse restaurante. Tem um restaurante chamado Marius, no Rio de Janeiro, que é de frutos do mar. Que é um restaurante caro, caro. Aí eu falei, pô, rodízio lá, ela não vai comer mesmo que eu sei. Então, beleza. Aí chegamos lá. Era só frutos do mar, né? Esse Marius eu não sei hoje se está aberto, se existe ainda, mas o Marius era fruto do mar. Aí eu comecei a comer. Aí ela cogitou a ideia, né, de eu levar ela para um lugar onde eu queria. E obviamente eu vou levar, se eu for levar para um lugar onde eu quero, eu vou levar para um lugar onde tem comida de gente, né? De seres humanos normais. Ela percebeu que ela estava numa situação onde eu estava, né? Agora é uma situação oposta da onde ela estava. E é onde eu tava comendo coisas que eu gosto, e ela não poderia comer porque ela é vegana, ela não vai comer frutos do mar e tudo mais. Aí ela pega um buffetzinho ali, que dá uma coisa que dá pra ela comer.
Aí ela chegou à conclusão de que é uma coisa meio... Pra gente, homem, não é tão estranho, mas pra mulher que tá sempre posta em uma situação de conforto, estar numa situação confortável é meio estranho. Ela passou, caralho, cara, dou muito valor porque você chegou e foi pro lugar que você não queria comer nada, onde você não come nada, só por mim, e agora eu estando nessa situação eu entendo. Então coisas que pra gente é comum, pra elas, quando elas são colocadas em situações desse tipo, é como se fosse um outro mundo, outro planeta. É aquele mesmo meme que aparece assim, tipo assim, uma mulher falando alguma coisa que ela passou na vida dela, que o homem passa todo dia. Ela fala esse tipo de coisa. Nossa, eu passei por essa situação. Os caras comentam nos comentários assim: ah, essa mulher teve um dia sendo homem e já não tá tancando. A gente passa por isso todo santo dia e agora ela tá percebendo que é uma coisa ruim. Então tem sempre esse tipo de situação. A mulher ela não consegue. E a mulher, eu digo, a mulher e muitos homens também não consegue compreender a situação dos próprios homens dentro da sociedade em certos tipos de desconfortos onde eles se colocam em prol da mulher, da família e tudo mais. E por ele ser homem, ele vai estar sempre nessa situação meio que incômoda. As mulheres não conseguem compreender esse tipo de coisa. Então a mulher e até o próprio homem não conseguem perceber isso. Que, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Austrália, o que eu fiz? Peguei um hostel. Um casal não faz isso, cara. Cara, eu conto nos dedos os casais coisas que pegaram hostel. É geralmente assim, como funciona. Por isso que eu nem faço assessoria pro pessoal que tipo, o cara chega pra mim e pergunta, cara, quero assessoria sobre a Austrália. Eu falo, cara, você é casado? O cara fala, sou. Eu falo, irmão, faz com outra pessoa. Porque você não serve pra fazer assessoria comigo. Porque o caminho pra homem solteiro é diferente do caminho pra homem casado, cara. Eu não sou um homem casado. Eu não tenho uma mulher, então não sei como vai ser o caminho de você. Vai ser totalmente mais complicado e mais complexo e tudo mais. Não sei como vocês vão dividir as coisas, não sei como é estar na dependência da mulher, não sei como você vai fazer a questão do teu processo. Então, pra mim, não vale a pena fazer. Eu descarto esses caras. Quando aparece algum cara desse que é casado e tá falando isso pra mim. E, por exemplo, o cara é homem, vai pegar um hostel meia boca só pra você segurar ali a primeira semana até você achar um quarto, a pessoa achar um quarto, você não vai se importar de morar um pouco mais longe. Então tem todo esse tipo de coisas. Com mulher não, cara. Eu vejo, às vezes, o casal. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu e falou: um casal de brasileiros está vindo aqui, que são meus amigos, né? Aí eu falei, pô, cara, tem um hostel que eu indico ali no centro não, em tal lugar, que é um hostel bom. Eu fiquei lá, bom assim pros padrões de um homem solteiro, né? Mas é aquela coisa, banheiro compartilhado, dependendo, você vai ficar num quarto com 6 pessoas, se você quiser pagar menos, com 12 pessoas, se você for biruta, com 33 pessoas, que eu acho cúmulo um ser humano ficar num quarto com 33 pessoas, mas tem esse tipo de coisa, absurda, mas tem. E eu falando isso com o cara. O cara me olhou e só faltou mandar eu tomar dentro do meu cu. Falou, vai tomar dentro do seu cu. Entendeu? Faltou o cara falar isso pra mim. Ele falou, não, cara, isso é um casal. Eles já querem chegar aqui com quarto pra casal. Aí eu olhei assim. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Não, eu tô procurando um quarto pra eles e tudo mais. Pra casal, que aceita casal. Então é totalmente diferente. Mas, por exemplo, esse tipo de coisa, olha só. Pensa comigo. O cara, ele tá indo para outro país. Ele tá pegando o contato do amigo dele, provavelmente pagando, não sei se ele fez de graça, pro amigo dele ficar fazendo inspeção para procurar um quarto bom para ambos ficarem, vão pagar mais caro porque são um casal, ambos ficarem bem localizados e tudo mais. A mulher, ela não vai ter nenhum vislumbre do trabalho que é isso. Ela não vai ter um vislumbre do trabalho que é isso. Ela vai chegar, num dia ela vai descer no aeroporto, vai pegar o ônibus dela, vai pro local onde já tem um quartinho dela, tudo já pronto. Só que teve todo um trabalho por trás do cara chegar em contato com o amigo dele, pedir pro amigo dele, falar pro amigo pagar, ou pedir pro amigo dele fazer a inspeção. O amigo dele perde tempo, porque você tem que marcar o dia, você tem que fazer a inspeção, o cara vai ter que gravar vídeo, tirar foto, mostrar se é esse quarto que a pessoa quer, se é essa localização que a pessoa quer, tudo isso. É tudo um trabalho, toda uma engenharia. Mas a mulher, ela não consegue perceber isso. O desgaste que às vezes o homem ou alguns homens vão ter
para dar conforto para ela. Então ela quer esse conforto, ela não quer saber como vai ser feito, e ao mesmo tempo ela quer que o homem seja minimamente perfeito e dê uma condição de estar sempre buscando escutar tudo que ela fala, ser prestativo para tudo que ela precisa. E aí o cara, ele com o tempo, porque o homem que está fazendo isso por trás dos panos, ele pode não entender o conceito de todo esse trabalho, mas pelo estresse, pelo tempo, pelo trabalho que ele está fazendo, ele percebe que é toda uma engenharia. E ele não vê o retorno da mulher. A mulher percebe aquilo ali como se fosse toda uma engenharia e que o cara tá trabalhando ali em prol deles ali. Ela não consegue perceber isso. E ela demanda cada vez mais do cara, entendeu? Porque ela não consegue perceber as pequenas picas que ele vai resolvendo em volta dela, entendeu? Ele vai ali, abre o guarda-chuva para não pegar uma pica em cima da mulher dele. E ela não consegue perceber isso. Aí, e ele deixa de uma forma que ela não percebe. Em muitos dos casos a mulher nem percebe, porque o cara vai fazendo tudo na encolha e quando a mulher vê já tá tudo resolvido. Então, em pouquíssimos casos a mulher consegue perceber todo o trabalho que o cara tá tendo em prol dela e de uma qualidade de vida para eles. Então o que resta é chegar na internet e falar porque os homens não tem nenhum tipo de amor, de carinho, de afeto pelas mulheres. Cara, olha o que o cara tá fazendo, bicho. Olha o trabalho que o cara tá tendo, a engenharia que o cara tá fazendo. Provavelmente esse casal, quem tá arcando com tudo é o cara. O cara talvez pediu demissão do trabalho, pegou rescisão, fez isso, fez aquilo. Talvez ele tava confortável no Brasil e não fosse um sonho dele sair. É mais um sonho da mulher e como o cara tá com a mulher, entra em simbiose em questão do sonho. Mas não consegue ver as pequenas picas e coisas que o cara tá resolvendo em prol dela. Ela não consegue ver isso como uma questão de afeto. Ela quer ter todas as relações. Ela quer ter essa provisão. Ela quer ter o afeto. Ela quer que o cara consiga lidar com os problemas psicológicos ou da vida dela. Tudo. Ela quer que o cara abrace tudo. Só que não dá pra abraçar tudo. Às vezes o cara tem que ter uma válvula de escape. E se o cara tiver uma válvula de escape com um amigo, com outro homem ou com outra pessoa, de conversar, porque tem coisas que geralmente o cara não consegue falar com a própria esposa, entendeu? Que ela não vai conseguir compreender. Imagina que sua esposa seja uma honradinha, vamos botar aqui, hipotética, tá? É uma honradinha de casa que só fica em casa cuidando da casa e talvez dos seus filhos. Porra, o estresse que você tá tendo no trabalho, e se você chegar e conversar isso com a mulher vai ficar, eu entendo, é complicado. Ela não vai realmente entender a merda que você tá passando. Mas o cara que trabalha no mesmo setor que você sabe, caralho, aquele cara tá enchendo o saco, aquele outro ali é fofoqueiro, aquele outro ali é um cara que tá tentando me passar a perna. São certos tipos de coisas que homens vão entender porque eles são homens e porque geralmente o ataque vai ser direcionado a um outro homem. Porque o cara pode acontecer em um trabalho de um cara perturbar uma mulher, mas nunca vai ser a mesma carga de perturbação que um homem sofre, de pressão que um homem tem. Então, quando essas mulheres falam, isso que eu acho engraçado, quando elas falam, porque o homem ele só consegue ter relações, só consegue amar outro homem, é o maior nível de escravidão que eu posso tipo assim, ver dentro de uma relação, né? Porque até numa sociedade de escravidão, mas esqueça a escravidão africana, eu digo a escravidão por dívida e coisas desse tipo. Existia um mínimo ali aonde, na verdade um máximo até onde o escravo poderia ir, e depois daquilo ali, cara, você não poderia ficar surrando o escravo a todo momento para ele fazer tudo o que você quer a todo momento sem parar, porque ele colapsa, ele morre, ele cai doente. E ele não vai conseguir abraçar tudo, porque ele é um ser humano, entendeu? Até nessas relações de escravidão por dívida, existia é difícil falar em liberdade, né? Mas um certo nível de liberdade, como por exemplo, sei lá, o Diógenes quando ele foi capturado pelo se eu não me engano, não sei se foi pelo, eu não lembro agora, ele foi capturado por alguns piratas e ele foi pego como escravo, né? E quando ele virou escravo, ele virou um professor. Até para ele ser professor, ele tinha ali o momento dele para ele pensar, para ele ler, para ele ter o momento dele. Ele tinha ali um certo tipo de liberdade mesmo sendo escravo.
Mas na relação social do homem para as mulheres, do homem para a sociedade, é uma escravidão sem parar. Tá ligado? E quando você não tem valor, você é descartado. Sem pensar duas vezes. Você é descartado. Entendeu? Então, é extremamente bizarro quando você para a pensar que em nenhum momento, quando essas mulheres falam isso, né, que o homem só consegue ter afeto por outros homens e tudo mais, ela consegue parar e perceber tudo que aquele cara fez, ou pensar em tudo que aquele cara tá produzindo, provendo, ou até dando de assistência para aquela mulher, em prol de um conforto para a vida dela. Não, ela quer tudo, ela quer tudo. Mas só se o cara for dar tudo, vamos supor, o cara for chegar, conversar, falar sobre esse tipo de coisa, chorar para essa mulher, ela vai ver ele como fraco. Então, para ele não se tornar fraco, ele vai e, digamos assim, chora as mazelas com os amigos, com os conhecidos, com amigos de trabalho e tudo mais, para poder não descarregar na mulher. Até quando ele tá pensando nela, isso é visto como se ele não estivesse dando afeto a ela. Porque se ele chegasse, chorasse que ele teve um dia tenebroso no trabalho, ou que ele apanhou na rua, ou que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que ele tá em crise, porque ele não aguenta mais tanto trabalho, ele vai ser visto como fraco. Entende? Se ele, aquela mesma coisa, os seus pais. Você chegar para os seus pais, você mostrar que você tá bem, eles vão tirar foto, vão mostrar que você pica, que você faz isso, que você faz aquilo, vão falar com um grupo de amigos dele, mas se você for mostrar que você é fraco, eles vão te descartar também. Então, se uma mulher é fraca, ela é uma coitada. Se um homem ele é fraco, ele mostra na fraqueza, ele é um merda que tem que ser descartado, ou ignorado, ou colocado mais pressão nele para ele exercer uma alta performance ainda maior. Então, por exemplo, em vez das mulheres chegarem ou olharem tudo que esses caras estão fazendo por elas, não, elas simplesmente falam, tem que aumentar o sarrafo aí, porque não tá perfeito ainda, eu quero mais. Então, é literalmente um dos piores tipos de escravidão, né? Porque você tá refém daquela relação, você tá ali se doando, dando tempo, dinheiro, e tem de novo, cara, vocês viram provavelmente aquela foto do cara, teve um print que tava rolando na internet esse tempo, que era de um cara que ele saía do trabalho, ele começava a vender, se não me engano, docinho, uma coisa do tipo, trunfa, sei lá que porra ele tava vendendo na rua, pra ajudar a pagar a faculdade da mulher dele, sabe? E se esse cara, ele dá um pouquinho menos de valor para essa mulher em termos sentimentais, porque ele tá trabalhando no trabalho dele, ele volta ao trabalho, ele começa a vender trunfa, pagar a faculdade da mulher dele, e ele chega em casa no final da noite, tardar da noite, extremamente cansado, e ele não dá um pouquinho de... ele fraqueja na piroca, ele fraqueja ali em escutar as merda que ela tem pra falar, em tentar entender o que ela tá... talvez que ela está, a pressão que ela está sofrendo na faculdade Estácio da vida, que é uma merda que ela tá estudando lá. Então, se ele fraquejar um pouquinho, ele vai ser visto como, ele faz tudo isso por mim. Ele trabalha, depois trabalha de novo para pagar minha faculdade, mas ele fraquejou na piroca, ele deu uma fraquejada aqui sentimentalmente para mim, ele não consegue entender o meu sofrimento de uma mulher universitária. Ele vai ser visto como fraco, ou homens, ou vai ser mais um daqueles homens que só dá valor a outros homens, só consegue ter um tipo de relação ou de afeto por outros homens. É assim que funciona a cabeça da mulher, entendeu? Ela não consegue ver as mínimas coisas que você faz em prol dela e para dar conforto para ela. E o pior de tudo é que muitos homens concordam com esse tipo de opinião, ou simplesmente olham para isso e falam, não, se elas estão falando que eu tenho que aumentar aqui a minha performance, eu vou aumentar. E aí vai se tornando cada vez pior, pior, pior. E quando esses caras são largados, eu sempre volto àquele vídeo do Ricardo O'Hara, né, que ficou trabalhando como, acho que não me engano, caminhoneiro no Japão, pagando faculdade para mulher. Não sei se ela estava no Brasil, não lembro agora. E pouco tempo depois que ela se formou, a mulher simplesmente bicou ele. E em nenhum momento ela pensou em falar, caralho, o maluco tava do outro lado do mundo, trabalhando, botando dinheiro aqui pra pagar minha faculdade. Eu me formei, mesmo que ela não gostasse dele, mas é uma dívida, tá ligado? O tempo é uma coisa muito escassa, cara. Então se o cara tá dando tempo pra você, trabalhando, fazendo esse tipo de coisa,
pra te proporcionar um up na sua vida, cara, é uma coisa que deve ser muito valorizada. Porque esse cara perdeu horas e horas e horas e horas da vida dele tentando proporcionar um avanço de vida para aquela pessoa. Realmente financiando aquela pessoa. E você olhar, você não tem um mínimo de você falar, não, acabou, eu me formei, encontrei outro cara aqui e pau no seu cu. É uma característica majoritariamente feminina. Entendeu? Mas aí, o que acontece? Os homens em geral, eles vão vendo esse tipo de coisa e alguns vão despertando. Mas não é um despertar completo. Em algum momento ele vai cair em alguma armadilha de alguma mulher. Mas a partir do momento que eles vão olhando isso e percebendo, cara, essa alta performance não vale a pena, bicho. Essa mulher é acabada, é rodada, é isso, é aquilo. Não é uma mulher que proporciona uma qualidade de vida boa também pra mim. Não vale a pena. Eu vou ser meio que pau no cu com essa mulher. E a partir do momento que os homens vão percebendo isso e mudando esse tipo de coisa, não vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma coisa muito comum, mas a partir do momento que os caras forem percebendo isso e forem diminuindo esse tipo de provisão de conforto para as mulheres, e elas forem percebendo que elas estão perdendo isso, aí sim elas vão nem cogitar a ideia de que eu queria um pouco mais de afeto, que não sei o que isso e aquilo. Elas vão perceber como o mundo funciona. Por isso que eu sempre falo, cara, eu sou muito favorável ao sistema social feminista. Por quê? Porque a mulher se fode nesse sistema. E você vê na Austrália a mulher se fudendo de verde e amarelo. Por isso que é muito prazeroso pra mim. Ah, mas isso vai foder a sociedade, vai foder o país, vai foder... Não importa, eu vou morrer daqui a um tempo. Eu não vou viver pra sempre, eu não sou eterno. Daqui a um tempo eu vou morrer, vou me fuder também, ou pra casa do caralho. Então vai acabar. Mas você saber que elas vão pagar por isso à medida que o tempo vai passando, porque os homens eles não vão conseguir atingir essa meta que elas estipulam. E também os homens, em muitos dos casos, vão desistir de atingir essa meta. Aí sim vem o gostoso. O que me irrita no final das contas é que em algum momento os homens vão abraçar, quando elas pedirem me salvem, me salvem, me salvem, os homens vão abraçar. Mas durante um tempo ali, durante um intervalo de tempo, elas vão se fuder à medida que ao mesmo tempo eu olho para as mulheres australianas, né, que estão se fudendo. Isso é muito prazeroso. Mas a mulher brasileira, ela ainda não conseguiu entender, cara, que de muitos homens da sociedade, ela tem um ali que é um escravo. É um escravo que gosta, que ele aceita essa condição como se fosse uma coisa maravilhosa. Ele aceita tudo isso. A partir do momento que esse escravo ele se questionar minimamente e começar a cortar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, aí sim essas mulheres vão parar de ficar falando merda na internet, no TikTok, e se voltar para a realidade, né? Porque cada vez mais a economia tá piorando, cada vez mais as coisas se tornam mais difíceis e o escravo, ele não é que ele vai despertar, mas ele vai começar a ficar desestimulado a fazer certos tipos de coisas que ele fazia ou que era proposto para ele fazer. Ele vai falar, cara, será que isso vale a pena? Será que tá valendo a pena isso? O cara em algum momento ele vai se questionar e ele vai cortar algumas coisinhas. Eu não acho que vai ser tudo, mas ele vai cortar algumas coisinhas. E aí eu quero ver essas mulheres pulando em TikTok, em Instagram, falando, ai, cadê os homens de verdade?